Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre saúde mental dos profissionais que atuam na captação de recursos. Para isso eu conto com a presença do Rodrigo Alvarez, diretor e sócio da Mobiliza. Rodrigo, seja bem-vindo. Obrigado, Vitor. Prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que é um assunto muito importante para a gente e, como a gente vai mostrar para vocês, um assunto relevante aí no mundo dos profissionais de captação. Rodrigo, antes da gente falar sobre saúde mental, captação de recursos, eu gosto de conhecer um pouquinho mais do convidado que passa aqui pelo podcast do Inova Social. Então eu queria saber, quem que é o Rodrigo? Qual que é a trajetória que trouxe o Rodrigo até aqui? Legal. Obrigado, Vitor. Bom, Rodrigo, sou eu, um homem de 52 anos, há quase 30 anos atuando com organizações da sociedade civil, desde que eu me formei na faculdade, saí da faculdade de administração de empresas. Já dentro da faculdade comecei a atuar num centro de estudos do terceiro setor, na Fundação Getúlio Vargas, que era onde eu estudava, e comecei a trabalhar como estagiário dentro da faculdade, na área de captação de recursos da faculdade. Eu saí da faculdade em 95, 96 e comecei e fui direto para uma carreira no terceiro setor, atuei em algumas organizações nacionais e internacionais. Metade da minha carreira foi atuando como profissional de captação de recursos e gestão de algumas organizações da sociedade civil. Em paralelo a essa minha carreira profissional, fui um dos fundadores da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos. Foi criada há 25 anos atrás, foi criada por um grupo de pessoas preocupadas com esse setor que estava se profissionalizando lá no final dos anos 90 e com o intuito de fortalecer essa profissão e de criar padrões éticos para essa profissão. Então a gente cria a BCR lá em 99, 2000, está completando 25 anos nesse ano de 2024. E na segunda metade da minha carreira comecei a atuar como consultor. Há 10 anos atrás criei a Mobiliza, que é uma empresa de consultoria que atua com organizações da sociedade civil e com investidores sociais para fortalecer organizações da sociedade civil, para desenvolver planos de captação de recursos, contratar equipes, montar equipes para essa área e dar mentoria para essas equipes, para elas desempenharem bem o seu papel. Basicamente, para a gente começar a introduzir, é um pouco por aí, Vitor. Rodrigo, a gente falando um pouquinho mais sobre a Mobiliza, onde vocês atuam, que tipo de consultoria hoje vocês apresentam? Bom, a Mobiliza é uma consultoria que presta serviços basicamente para dois públicos, A gente é procurado por organizações da sociedade civil que têm desafios na sua captação de recursos, E querem pensar estrategicamente, um plano estratégico de captação, querem organizar ou melhorar a sua captação. Então, nós somos muito responsivos à necessidade específica de cada organização, a gente entende o problema dessa organização, mas, em geral, o nosso produto mais vendido, vamos dizer assim, de consultoria, são planos estratégicos de captação, Ao fazer um diagnóstico da situação sobre a captação de recursos de uma organização, tem vários outros aspectos que a gente olha para além da captação. A gente olha a captação de recursos de uma forma sistêmica, A gente olha o plano de captação, a forma como essa instituição se financia, mas olha também a forma como essa instituição se relaciona, como é que ela conversa com a sociedade, que públicos que ela atrai, que públicos se interessam pelo trabalho dela, e também olha a identidade institucional, Então, entendendo que essas três dimensões da identidade institucional, dos relacionamentos e dos recursos, são três dimensões que têm a ver com o que a gente chama aí de desenvolvimento institucional, fortalecimento institucional, que está tanto em moda aí. A gente pensa a captação de recursos de forma estratégica, olhando para essas três dimensões. Então, a gente atua diretamente com organizações da sociedade civil que nos procuram, Temos esse histórico, estamos no mercado já
há 10 anos, completamos 10 anos nesse ano, já atendemos mais de 200 clientes, entre pequenas, médias e grandes organizações, né? Então, essa é uma frente de atuação nossa, né? Montar estratégias de captação e, depois de montar a estratégia, é importante você ter uma equipe capaz, né? Então, muitas vezes também a gente ajuda a montar equipes, né? A gente faz processos de headhunting para contratar profissionais para essa área, não só o headhunting, mas o treinamento, a mentoria desse profissional por um tempo. Então, essa é uma frente. Nós somos contratados também por investidores sociais, por fundações, institutos, que nos contratam porque estão preocupados com o seu portfólio. Normalmente são institutos e fundações que têm um portfólio de organizações que eles apoiam com recursos financeiros, mas preocupados com o fortalecimento institucional dessa organização, criam programas de fortalecimento, né? De capacitação e fortalecimento institucional. Então a gente já fez trabalhos para diversas fundações, Fundação Lehman, Fundação TID Setúbal, Luminate, enfim, que nos contratam para criar programas de formação, de desenvolvimento institucional para grupos de organizações, né? Então, basicamente, esse é o campo onde a gente atua, Vitor. Além de atuar como consultoria, a gente tem uma frente também de produção de conhecimento, né? Por ser uma consultoria, é importante para a gente desenvolver conhecimento, o mercado está sempre mudando, com novas tendências, e a gente está muito atento a essas tendências, então a gente estuda bastante, escreve alguns artigos, e vez ou outra a gente desenvolve alguns estudos com mais profundidade. Durante a pandemia, a gente desenvolveu um estudo, foi um estudo de impacto da Covid nas ONGs, né? Naquele momento, quando acabou de acontecer a pandemia, a gente não sabia direito qual que era o estágio, quais que eram as questões que as organizações viviam em 2020, e agora, mais recentemente, a gente desenvolveu um estudo sobre o impacto na saúde mental de profissionais de captação de recursos, que é um pouco o último estudo que a gente desenvolveu com apoio da plataforma conjunta, né? Então, um pouco por aí o trabalho da Mobiliza, tá? Rodrigo, eu gosto de dizer, na verdade, que vocês estão atuando, né, nesse campo da captação de recursos, na consultoria, nesse universo, né, que é a captação de recursos, e é uma das grandes ansiedades das organizações. Eu brinco que de 10 convidados que passam aqui, 11 falam sobre captação de recursos e o drama que existe em torno desse universo gigantesco que é a captação de recursos, né? Porque talvez quem tá de fora olha e fala assim, captação de recursos é super fácil, né? É só montar um projeto e sair captando recursos, né? E é uma coisa imensa, né? Falando sobre o estudo que foi apresentado agora no final de janeiro, vocês, como você falou, né, mapearam a saúde mental dos profissionais que atuam nesse cenário. Qual que foi a motivação por trás da realização desse estudo? Eu tenho aqui já algumas suspeitas, mas eu queria escutar de você um pouquinho, porque imagino que não foi fácil, né? Vitor, a motivação foi ver na prática, no dia a dia, como alguns profissionais com quem eu lido estavam sofrendo, né? Eu vou ler para você algumas frases de pessoas que a gente entrevistou, só para você ter um cheiro do que eu estou falando, tá? Alguns depoimentos, abre aspas. Fiquei 7 meses nessa organização e perdi 7 quilos sem mudar nenhum hábito alimentar ou de prática esportiva. Meu sono ficou extremamente prejudicado e meu humor fora do trabalho mudou demais. Segundo depoimento, abre aspas. Sim, já vivi crise de ansiedade com grande desgaste emocional quando manifestei psoríase nas mãos. Terceiro depoimento. Me sentia meio isolado, como um outsider, com medo de pisar na bola e colocar tudo a perder. Algumas pessoas, principalmente mais velhas e de mais tempo de casa, chegaram a demonstrar desprezo por mim e pelo meu trabalho. Quarto e último depoimento, vou abrir aspas. Eu sempre senti essa responsabilidade muito grande e vivia em estado de alerta, com medo de não conseguir captar recursos suficientes
e meus colegas ficarem sem emprego. Então, esses são alguns dos depoimentos que eu ouço há 30 anos, né? O tempo que eu estou no mercado profissional, né? Como eu estou muito próximo das pessoas que estão nessa frente, né, de atuação, mobilizando recursos, sejam profissionais de captação, sejam gestores de organizações que também captam recursos, porque a depender do tamanho da organização, não tem um profissional de captação. É o próprio gestor ou líder ou ativista, né, que precisa bater o escanteio e sair correndo para cabecear, né, Victor? Então, vendo o desafio que essas pessoas vivem no seu dia a dia com a mobilização de recursos, isso nos estimulou a estudar um pouco mais esse assunto, aprofundar um pouco mais essa análise para avaliar, de fato, se esses profissionais estavam vivendo questões de saúde mental de fato. Junto com isso, claro, logo pós-pandemia, o tema de saúde mental veio à tona, né? Explodiu o tema de saúde mental, não só no terceiro setor, mas em todos os setores, né? Em todos os setores do trabalho, né? Que estimulou que a OIT, junto com a OMS, fizesse um grande estudo mundial sobre o impacto da saúde mental de trabalhadores na produtividade, né? Esse estudo super interessante deu conta de que no mundo inteiro a gente perde $1 trilhão por ano por conta de problemas de saúde mental nas pessoas, né? E aí, enfim, o assunto me interessou como um estudioso do setor. Vários outros estudos foram nascendo, né? A própria Fomenta fez um estudo de saúde mental, mas olhando para profissionais do terceiro setor como um todo. Aliás, o nosso estudo faz referências à Fomenta, a equipe da Fomenta esteve junto conosco, a gente montou um comitê de análise do nosso estudo para ter um olhar mais amplo, né? E então foi isso, assim, o que me estimulou foi ver a realidade dos profissionais de captação de recursos acontecendo na minha frente, junto com um timing, né, onde o tema de saúde mental está sendo discutido, né? Rodrigo, é engraçado você falar. Você falou no começo, né, dessa resposta, você falou sobre uma citação que indica o estado de alerta, né? E eu acho que essa ansiedade, esse estado de alerta é uma coisa que a gente viu muito pós-pandemia, e eu acho que é por isso que também cresceu muito essa discussão de saúde mental. No Inova Social a gente tem um monte de conteúdo sobre saúde mental, então eu acho que vale dizer que eu vou selecionar alguns aqui para colocar na descrição do nosso episódio, mas lembrando o ouvinte também que tudo isso que a gente está falando aqui, o estudo, todos os links estão na descrição desse episódio. E eu quero entrar mais a fundo no estudo agora falando de quais foram os principais pontos que vocês identificaram, né? Eu imagino que esse estado de alerta talvez tenha sido um dos principais pontos, mas o que vocês identificaram com esse estudo? Aliás, antes de perguntar o que vocês identificaram, quanto tempo durou o estudo, Rodrigo? O estudo foi feito ao longo de 2 meses, a gente fez. Na verdade, a coleta de dados foi ao longo de 2 meses, né? A gente coletou, primeiro fez algumas entrevistas qualitativas. A partir das entrevistas qualitativas, a gente montou um survey do estudo, né? Um formulário de coleta de dados. E esse formulário foi enviado para bases, aí, principalmente para a base da ABCR, né? Onde tem, enfim, centralizado aí um conjunto de pessoas que estão interessadas no tema ou atuam como profissionais de captação. Então a gente teve a etapa qualitativa, depois a etapa quantitativa, a gente coletou uma série de dados, e esses dados aí a gente montou uma comissão científica, um comitê científico, formado por uma série de profissionais do terceiro setor, para a gente olhar para os dados, analisar esses dados, discutir esses dados, e mais do que trazer os dados à tona, a nossa intenção era trazer recomendações, tá? Então, esse estudo aí, levou aí mais ou menos uns 2 meses para a coleta de dados, depois a gente teve um tempinho aí para discutir esses dados nesse comitê científico, né? O que traz uma consistência para as recomendações, porque as recomendações não vêm só com base nos dados, mas a gente foi para além dos dados, a gente analisou esses dados,
a partir da perspectiva de diversas pessoas que participaram desse comitê científico, né? Você me perguntou sobre os principais resultados, né? Olha, Vitor, assim, a primeira coisa que a gente quis analisar é se, de fato, os profissionais de captação viviam situações que abalavam a sua saúde mental, como profissionais de captação de recursos, né? A gente identificou que 62% dos profissionais vivem situações que abalam a saúde mental constantemente ou frequentemente, tá? Só 1,3% disseram que nunca viveram situações que abalaram a sua saúde mental e 9% identificaram que raramente viveram situações que abalaram a sua saúde mental, né? Quando a gente olha dentro das pessoas que a gente perguntou, porque você tem um conjunto de pessoas que são gestores que também captam recursos e profissionais de captação de recursos. E fazendo uma comparação desses dois grupos, os gestores que também captam recursos estão mais abalados psicologicamente do que os profissionais que só captam recursos, tá? Talvez porque carreguem, né, esse peso de liderar a organização, de estar em diversas frentes, né? A gente usou um espectro para avaliar. A pergunta era, em se tratando da sua saúde mental, como é que você diria que é seu estado prevalente na maior parte do tempo, né? Considerando o último ano. E esse estado prevalente vai de em crise, né? Tá muito ansioso, exausto, lutando, né? Tá ansioso, cansado, neutro, evoluindo ou prosperando com excelência, né? Então você tem um espectro que vai desde em crise até prosperando com excelência. A gente pode dizer que o lado negativo do espectro é de quem está em crise ou está lutando, né? E aqui quando a gente fala de lutando, não é a pessoa que está batalhando pelo seu trabalho, mas é que está lutando no sentido que está ansioso, que está cansado, com baixa performance, problemas de sono e alimentação, né? Então, quando a gente faz essa pergunta, onde que as pessoas se identificam nesse espectro, 64% dos respondentes estão no espectro negativo e 20% só estão no espectro positivo, tá? O restante está num espectro neutro, né? Ou seja, só 20% dos profissionais estão trabalhando com o maior potencial possível, vamos dizer assim, né? Então, o estresse, o abalo da saúde mental nessas pessoas leva a uma baixa performance, né? Então, 64% dessas pessoas estão num estado de saúde mental que é eminentemente negativo, vamos dizer assim, e, portanto, provavelmente isso está abalando a performance dessas pessoas. A gente sabe muito bem que uma pessoa que está trabalhando pressionada, né, em estado de alerta, cansado, ansioso e tal, normalmente tem uma performance menor, quer dizer, tem um nível de estresse que é positivo. A gente sabe que essa profissão é uma profissão, enfim, de cada 10 portas que você bate, você vai receber 9 nãos, né? É uma profissão que naturalmente tem um estresse e demanda uma resiliência, né? Mas se você está constantemente em estado de alerta e num estresse negativo, né? Isso começa a abalar a tua performance, isso traz resultados ruins para o nosso setor, né? Eu acho que eu queria começar com esses dois aspectos, né? A gente fez uma comparação também com o estudo da Fomenta, né? Até para a gente saber, né, Vitor, para a gente saber assim, o que é típico da nossa profissão, né? O que é típico de um profissional de captação. Quando a gente compara com o estudo da Fomenta, né? Os profissionais do terceiro, que olham os profissionais do terceiro setor, em geral, 55% das pessoas dizem que seu estado de saúde mental é ruim ou regular, né? Como o nosso ruim ou regular, a pergunta foi um pouco diferente, porque usamos metodologias diferentes, mas tentando comparar uma pesquisa com a outra, quem trabalha no terceiro setor está com a saúde mental abalada, quem trabalha captando recursos para o terceiro setor está com a saúde mental um pouco mais abalada do que quem trabalha no terceiro setor. Então, se eu puder dar um resumo, né, do que a gente encontrou
nos resultados foram essas as respostas, né? Rodrigo, você falou em recomendações, né? Que o estudo buscou trazer recomendações. E você citou aqui um dos pontos que é o impacto no desempenho desse profissional, né? Esse estilo de vida, né? Ele impacta muito no desempenho. Que tipo de estratégias, práticas vocês recomendam que a gente possa melhorar a saúde mental dos profissionais da captação de recursos? O que o estudo identificou que a gente pode melhorar para, pelo menos, amenizar, eu não digo nem resolver esse cenário, porque eu acho que é muito complexo e até um pouco prepotente da nossa parte, que a gente acha que vai resolver, né, esse cenário todo, mas como que a gente pode melhorar? Que tipo de prática vocês recomendam? Legal, Vitor. Acho que vale falar que a gente perguntou também na pesquisa, entre as situações abaixo, a gente pediu para que o respondente indicasse 3 fatores que mais causam problemas na saúde mental, tá? E os 3 fatores mais preponderantes foi sobrecarga e excesso de trabalho, falta de equipe adequada e falta de compreensão interna sobre a área de captação ou conflitos com a equipe programática, né? Então, falta de integração da área de captação com o restante da organização. Quando a gente compara também com o estudo da Fomenta, né? Os 2 primeiros aspectos, muito trabalho e pouco recurso, né? Basicamente, a gente está falando disso, também estavam presentes no estudo da Fomenta. O que tem de diferente no nosso estudo, olhando para os profissionais de captação, é a falta de integração, né? Então, os profissionais se sentem lobos solitários ou lobas solitárias na captação, né? Então, quando a captação é quase que terceirizada internamente, quando há uma expectativa demasiada sob responsabilidade de uma pessoa ou de uma equipe, sem que essa pessoa tenha recursos de investimento, ou apoio, ou criação de projetos em conjunto com o restante da equipe para suportar o trabalho dessa pessoa, isso cria um abalo na saúde mental, né? Então, a falta de integração da área de captação com o restante da organização foi o destaque dessa nossa pesquisa. E aí, quando a gente pergunta, bom, então, o que você acha que poderia facilitar um ambiente de trabalho mais positivo para a saúde mental, né? Vem 3 coisas, né? Mais e melhores recursos, mais investimento na área, maior integração da área com o restante da organização. Então, mais uma vez, aparece esse aspecto da integração da área e metas de captação mais claras e factíveis, né? Agora, falando especificamente das recomendações, das reflexões, essas foram respostas que vieram do estudo, com respostas fechadas. A gente analisou tudo isso, né, Vitor? E tentou... porque quando a gente está falando assim, de abalo de saúde mental numa profissão, que está dentro de uma organização, que está dentro de um setor, a gente está falando de um problema complexo, né? E um problema complexo não tem uma solução simples, você tem uma solução complexa. Então é muito interessante, acho que uma das coisas mais interessantes do estudo é o capítulo final de recomendações. E esse capítulo final de recomendações traz recomendações em 3 níveis. Recomendações para a sociedade civil, principalmente para doadores, recomendações para organizações da sociedade civil e recomendações para profissionais de captação de recursos, tá? Então, se eu puder... e aí, enfim, talvez a gente vá falar um pouquinho mais do que está presente nessas recomendações. Queria dar esse tempo para te escutar a partir do que eu já falei e eventualmente, a gente partir para uma pergunta sobre essas recomendações, né? Mas, enfim, posso falar um pouco mais dessas recomendações. Você que me diz aí, que está comandando aí o podcast. Acho que você falou um ponto importante que eu quero resgatar aqui, que eu acho que é um dos desafios. Vocês falaram sobre recomendações e metas factíveis, né, Rodrigo? Como que a gente faz isso? Como que dentro de uma organização a gente pode evoluir para poder implementar essas recomendações que vocês trouxeram? Eu estou trazendo aqui metas factíveis porque eu acho que é uma coisa que
como que eu posso dizer? É meio subjetivo, né? O que é uma meta factível no dia a dia da pessoa ali, principalmente do captador de recurso? Conseguir trazer recursos ao ponto, por exemplo, de manter os seus colaboradores. A gente vê aqui que tem muitos deles não só sendo gestores, né? Mas eles têm aquela responsabilidade de se eu não captar recurso, os meus colegas vão perder o emprego, né? Então, como que a gente pode evoluir esse setor para tornar essas recomendações factíveis? Eu acho que a primeira coisa, Vitor, e aí depois eu posso pensar algumas das recomendações que estão presentes lá, mas quando a gente fala de metas factíveis, a captação de recursos é tão estratégica dentro de uma organização que ela, óbvio, não pode ficar na mão de uma pessoa ou de uma equipe. Por isso, assim, a gestão, no final das contas, assim, se o captador de recursos não conseguir, o profissional de captação não conseguir captar e eventualmente for demitido, essa meta volta para a direção executiva, para a liderança dessa organização e volta, em última instância, para o conselho, para quem governa essa organização. Então, o que a gente entende é que a sustentabilidade financeira de uma organização é tão importante quanto a missão dessa organização. Uma organização sem recursos é uma organização manca, é uma organização que não consegue realizar plenamente o seu potencial, né? Portanto, a atenção ao tema da sustentabilidade financeira tem que ser uma atenção institucional. A liderança da organização tem que olhar para isso como uma das principais pautas da sua agenda. Ela não pode terceirizar com a equipe de captação a preocupação de captação de recursos. Quando a gente fala de meta, e aí, quando a gente, uma das questões aí que a gente olha, né? E, bom, esse gestor precisa acompanhar o dia a dia dessa equipe, precisa se apropriar dessa temática para poder cobrar a equipe de forma adequada. Porque uma das coisas que a gente mais vê aí, Vitor, assim, o que seria uma meta factível, né? Vamos olhar o histórico dessa organização, né? Essa organização tem captado com determinadas fontes tantos recursos ao longo dos últimos anos. Olha para o histórico dessa organização. Será que faz sentido a gente estabelecer uma meta que dobra o volume captado no ano seguinte sem você fazer nenhum novo investimento na área de captação? Será que faz sentido você aumentar em 30% se você nunca aumentou 30% o volume captado? Claro que eu não tenho uma regra aqui para determinar o que é uma meta factível, mas os planos de captação de recursos e as suas metas, eles têm que ser criados de forma de forma a fazer sentido, né? Tem uma recomendação que a gente coloca lá para as organizações, né? Desenhar estratégias precisas de captação organicamente relacionadas ao trabalho da organização que possam subsidiar a atuação do profissional de captação. Ou seja, se essa organização, por exemplo, nunca fez uma captação internacional, você imagina que de um ano para o outro essa organização vai construir uma relação com organizações internacionais e fazer virar um grande contrato com uma organização internacional, se ela nunca se relacionou com uma organização internacional, né? Sei lá, a gente sabe que, por exemplo, captar recursos com indivíduos leva um tempo para você gerar uma receita sólida para uma organização. Leva um tempo e requer investimento, né? Será que a gente consegue aumentar muito o volume de captação com indivíduos sem fazer nenhum novo investimento e esperando que esse recurso, né, represente, sei lá, 30% da nossa captação de um ano para o outro, sabendo que esse volume cresce pouco ano a ano, né, porque as doações individuais são menores, normalmente, que uma organização do que uma doação institucional, né? Então é isso, Vitor, ter bom senso, né? E para você ter bom senso, você precisa mergulhar no assunto, né? Você precisa se apropriar do assunto e não simplesmente terceirizar esse assunto falando, olha, é disso que a gente precisa, vá lá e capta, né? É isso que eu falo, a imagem do lobo solitário, né? E essa imagem é uma imagem que está muito, enfim, plasmada aí nesse estudo. Essa imagem do lobo solitário é talvez um dos grandes pontos de alavanca aí dos problemas de saúde mental de profissionais de captação, né?
Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta aqui que é quase particular, mas eu sei que algumas pessoas vão se identificar. Eu, antes de atuar no setor de impacto, né, eu estava no setor privado e a gente sempre tem aquela coisa de todo ano a gente aumenta a meta, todo ano a gente aumenta a meta, né? Mesmo que seja um aumento razoável, vamos dizer assim, lá, 10%, não sei, enfim, depende do tamanho da empresa ou da organização, a gente sempre tem esse aumento. E uma crítica que eu tinha é que, assim, legal, depois de 5 anos aumentando, chega uma hora que você chega no teto ali, né? Como que você vê isso para as organizações? Você que é um cara que tem uma experiência de muitos anos no setor, imagino que você já viu organizações aí que tiveram esse crescimento sustentável, mas como manter isso? Você acha que é viável manter sempre esse crescimento? Ou chega algum momento que a gente fala assim, não, esse ano nossa captação de recursos ela tem que... ou ela vai acabar sendo menor do que foi o ano passado, ou a mesma coisa? Como que a gente mantém a sustentabilidade desse crescimento? Legal, doutor. Bom, eu acho que o resultado financeiro de uma empresa é, no final das contas, o resultado final, né? Porque as empresas, claro que tem toda uma discussão, né, do capitalismo consciente, das empresas com responsabilidade social, ESG e tal, mas no fundo, os resultados financeiros são o que movem o que move o setor privado, vamos dizer assim. No setor sem fins lucrativos, o que move é a causa, né? É a realização. Na verdade, você inverte a pirâmide, né? O recurso é base para o resultado finalístico, que é impactar a causa. E muitas vezes, Vitor, assim, eu falar dessa história de metas factíveis não quer dizer que a gente, quando está falando do terceiro setor, a gente não pense em crescimento, em aumentar o volume de recursos captados. A gente quer mais recurso, né? Agora, a que custo, né? A que custo a gente quer esse recurso? Porque a forma também de financiar, mas no terceiro setor, hoje, é através de projetos, né? Então, quando você capta mais recurso, hoje, do jeito que a gente vê, né, o mercado filantrópico, né? Quando você capta mais recurso, você contrata mais trabalho, né? Você assume mais responsabilidades. Nem sempre mais recursos vai redundar em mais desenvolvimento para a organização. Não sei se fica claro para você. Porque assumir um projeto, às vezes, que traz mais recurso, mas que é um projeto super novo para a organização, ou que é um projeto que nem está tão alinhado com a missão daquela organização, aquele projeto pode desviar do nosso impacto desejado, vamos dizer assim, né? Aquele recurso novo que entra não redunda em mais impacto, entendeu? Então, não sei se fica claro para você, assim, eu acho que tem que ter uma preocupação muito grande em ter claro para onde aquela organização quer ir. Porque quando a organização não tem claro para onde ela quer ir, ela fica captando recursos para manter a sua equipe e para manter a sua própria atividade. E ela vende o almoço para comprar a janta, eu diria. Porque, no final, a forma mais conhecida das organizações de captarem recursos é através de projetos, né? É escrevendo um projeto, buscando um edital, buscando um projeto incentivado e tal. Então, essa é a forma que as organizações hoje mantêm as suas equipes. Então, para mim, tem uma preocupação assim, da qualidade do recurso filantrópico que a gente tem no Brasil. Cada vez mais, Vitor, o que a gente percebe é que os financiadores estão olhando mais para um recurso, para a missão das organizações, e não para projetos. E recursos de mais longo prazo, e não recursos de curto prazo, né? Então, no próprio estudo, a gente traz algumas recomendações para financiadores, né? Como eu te falava, né? A primeira recomendação é fortalecer mais a prática do grant making, quer dizer, de financiadores que doam para organizações da sociedade civil, porque muito financiador
não necessariamente doa para uma organização da sociedade civil, enfim, implementa seus próprios projetos, valorizando a flexibilidade, a abertura para apoiar com recursos livres e por prazos mais intensos, né? Então, por prazos mais extensos, né? Então, essa é uma das recomendações que a gente tem lá, né? Então, não sei se eu fiz uma digressão muito longe do que você me trouxe, mas como é um assunto complexo, né? Assim, voltando para a tua pergunta, eu acho que as organizações têm que ter uma preocupação, se elas quiserem crescer, em crescer do ponto de vista de impacto, né? O recurso financeiro, ele precisa ser um recurso financeiro que fortaleça o impacto e fortaleça o desenvolvimento daquela equipe, daquela organização, né? E muitas vezes desacelerar pode ser uma saída, tá? Acho que isso está sendo discutido, inclusive, no setor privado, né? Eu acho que tem que ser discutido também no terceiro setor, mas a gente tem que pensar desaceleração ao mesmo tempo que a gente olha para a infinidade de problemas sociais e ambientais que estão colocados, né? Então também não dá para a gente dormir em berço esplêndido, né? Porque tem muita coisa para ser feita, né? Perfeito. Rodrigo, eu acho que nossa conversa aqui ela tem que ser consumida junto com a leitura do estudo. Sem dúvida. A gente não vai conseguir abranger tudo, mas eu acho que a gente está conseguindo aqui trazer algumas luzes em alguns pontos interessantes do estudo. Mas realmente, nosso tempo vai ser limitado aqui, mas quem está nos ouvindo, eu indico a ler o estudo. A gente vai colocar o link na descrição do episódio, porque realmente são muitas coisas. Por exemplo, você falou a respeito dos 3 conjuntos de recomendações, né? Você já citou aqui os financiadores. Eu queria falar um pouquinho sobre, rapidamente, qual que é o papel da sociedade e também dos financiadores para melhorar essas condições de trabalho, de saúde mental dos profissionais de captação de recursos. Você citou aí um ponto sobre os financiadores, mas a gente também tem um papel da sociedade, né? E assim como a gente vai ter do setor dos órgãos públicos, mas qual que é o papel como pessoa? Como que eu posso melhorar as condições desses profissionais do terceiro setor? Não, muito legal. Vitor, acho que tem um papel de se informar mais sobre as organizações. Se você tiver, de fato, interesse em estar próximo de uma organização e doar para uma organização, se informar mais, conhecer mais o papel, o que fazem as ONGs, né? E conhecer uma organização e se aprofundar um pouco mais nos desafios de cada organização. Acho que esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é confiar mais nessa sociedade civil organizada, né, Vitor? Assim, sempre que o termo ONGs aparece na imprensa, aparece de forma deletéria, né? Quando vão falar assim, as empresas que, enfim, estavam na Lava Jato, falando Odebrecht, enfim, né, praticava mau uso de recurso público e tal, corrupção, né? Então, citam a empresa, né? Não falam em empresas, né? Agora, quando vão falar mal de um caso que envolveu uma ONG, eles usam o termo ONG, né? Então, ONG foi encontrada desviando recursos públicos, né? O que causa para a sociedade uma impressão errada que o conjunto das ONGs no Brasil é um conjunto, enfim, por natureza, mal intencionada, desviadora de recurso público, né? Então, existe uma desconfiança, enfim, atávica, né? As ONGs, né? Isso está mudando um pouco, né? A última pesquisa do Ação Brasil mostrou que a confiança nas ONGs aumentou, principalmente por causa da pandemia. Então, na pandemia, ficou muito claro que o governo sozinho não conseguiria fazer chegar a ajuda humanitária para as populações. Teve uma mobilização gigantesca de movimentos periféricos que sabiam quem eram exatamente as famílias que precisavam daquela cesta básica, por exemplo. O papel da CUFA, por exemplo,
foi fundamental na pandemia, né? Então, teve uma reflexão aí a partir da pandemia do papel importante que as organizações da sociedade civil, sejam associações comunitárias, sejam organizações maiores, os próprios hospitais filantrópicos, né, tiveram um papel importante durante a pandemia e tal, que são também organizações da sociedade civil, né? Então, eu diria que se informar e confiar, né? Eu acho que são duas palavras que eu acho importantes aí para a sociedade. Rodrigo, para a gente encerrar aqui, eu queria que você deixasse... Normalmente eu peço uma mensagem, mas hoje eu quero 2 mensagens, porque a gente tem 2 perfis diferentes de ouvintes. A gente tem aqueles que estão atuando na captação de recursos e tem aqueles que ou não estão atuando, mas trabalham diretamente, ou são pessoas que têm interesse. Então, eu queria ouvir, assim, 2 mensagens suas. Primeiro para os captadores de recursos, tá? Acho que dito tudo isso que a gente falou aqui, que a gente está olhando para a saúde mental desses profissionais. E, em segundo momento, para quem está envolvido, seja diretamente ou indiretamente, com esses profissionais. Olha, eu acho a mensagem é bem clara, assim, para quem está atuando no terceiro setor, seja um profissional de captação, seja um gestor de ONG. Eu acho que essas pessoas precisam ser agentes de uma cultura de captação de recursos interna. Então, essas pessoas precisam ser um ponto focal da área de captação, buscando articular todas as pessoas daquela organização ao tema. E para isso essa pessoa precisa se capacitar também, né? Então a gente tem baixa capacitação dos profissionais de captação de recursos, quer dizer, as pessoas se capacitam na prática, né? Então busquem capacitação, busquem formação, seja aqui no Brasil, seja lendo livros, fazendo cursos online, seja fora do Brasil, participando de eventos, trocando com outras organizações e sendo um ponto focal para a criação dessa cultura de captação de recursos integrada na organização, né? Para a sociedade como um todo, Vitor, eu diria que é a gente fortalecer a cultura da doação, né? Então, se por um lado as organizações precisam fomentar a cultura de captação interna, né? Na sociedade a gente tem que fomentar a cultura de doação, né? Eu faço parte do movimento pela cultura de doação, e o movimento pela cultura de doação tem lá a diretrizes para o movimento pela cultura de doação. Acho que valeria a pena até colocar na descrição desse podcast aqui o link para o site do movimento pela cultura de doação, porque tem várias diretrizes. Eu não quero aqui ser superficial, acho que vale a pena dar uma olhada nas diretrizes de como é que a gente fomenta uma cultura de doação mais plena, mais vibrante no Brasil, né? Rodrigo, queria agradecer sua participação, acho que foi uma conversa bem interessante. O estudo, como eu falei, ele é amplo, a gente tentou aqui riscar a pontinha do iceberg, mas queria agradecer muito essa conversa com você. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!